Hey guys, how you doing? Estou de volta aqui para mais um Check It Out. Hoje com uma frase de Marco Aurélio, Marcus Aurelius, imperador romano, ano de 180, mais ou menos, se eu não me engano. Normalmente esses generais, esses caras da guerra são grandes estrategistas, né? Não que eu admire guerra, pelo contrário, mas caras são grandes estrategistas. Então Marcos Aurélio disse o seguinte: You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Legal, né? Palavra bonita, né? Eu sou apaixonado pela língua inglesa. Essa palavra bonita. Vamos entender então. Nenhuma palavra difícil de pronunciar também, tranquilo. Vamos lá. You have power. Você tem poder sobre sua mente. Não eventos externos. Não sobre eventos externos. Realize this. Se dê conta disso, entenda isso e você achará força. Vou explicar. Primeira oração aqui está tranquila, né? Você tem poder sobre sua mente. Não, aqui não tem a palavra sobre, mas não sobre eventos externos. Tem poder sobre o que você pensa, você não tem poder nenhum sobre o que outras pessoas pensam sobre eventos externos. Legal. Muita palavra, bom, pelo menos events aqui, né? Events. É bem cognata mesmo, né? Exatamente igual ao português. Falta uma letra, falta o O para ficar exatamente igual. Então, a minha dica é que vocês, sempre que puderem, forem ler uma frase, se apropriarem dessa vantagem, uma ferramenta poderosa. Usa uma palavra que você conhece, que power, poxa, tá tão no nosso dia a dia, ligar, desligar, power, poder, força, energia, né? Over é uma palavra que a língua portuguesa assimilou, né? Mesmo que a gente não se dê conta às vezes, mas olha, overdose, overdose. É uma overdose. Tem gente que morre de overdose. Overdose, em inglês. Então, uma sobredose, uma dose a mais. Já está um pouco incorporada também, né? O português. Events é uma cognata, exatamente. É muito legal você olhar uma frase e falar assim, poxa, eu posso até não entender 100%, mas uma palavra aqui, outra palavra ali, out. Eu já ouvi em algumas aulas que out normalmente dá a ideia de fora, de externo. Às vezes tem outra conotação também, né? Às vezes significa outra coisa. Mas outstanding, por exemplo, é outstanding. O que é uma pessoa outstanding? Pessoa que fica de pé lá fora? Não, poderia ser interpretado assim, ao pé da letra, mas não é. Uma pessoa outstanding é uma pessoa fantástica, uma pessoa que se destaca. Né? Então, o out, às vezes, tem uma conotação diferente. Às vezes, muitas vezes, significa fora. Bom, pessoal, em inglês, vocês sabem que tem uma regra muito clara, né? Porque, por exemplo, run out of, run out of, run out of, run out of. Fulano, Joaquim is running out of gas. Correr para fora da gasolina? Não, run out of é ficar sem. Então, quando a gente fala que significa para fora, o out, é uma dica, não é uma regra absoluta. Quase nunca em inglês é regra absoluta, né? Porque em alguma frase, em algum verbo, como esse que eu estou dando exemplo, significa uma coisa completamente diferente. Né? Run out of, ficar sem. Tá bom? Mas como dica, vale. Events, exatamente igual ao português. Então, é uma palavra que
vocês podem usar isso como macete para facilitar a leitura. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês a respeito dessa palavra aqui, ó, realize. Há 22 anos, quando eu comecei a dar aula de inglês, obviamente o meu inglês não era tão bom quanto hoje, começando, né? E aí, eu sabia que realize era realizar, e eu não sabia naquela época que realize também é se dar conta. E aí teve uma aluna que pediu para eu traduzir um texto para ela, pediu para eu ajudar com o texto, e eu fui ajudar, e no texto que era alguma coisa da Embrapa, se eu não me engano, em algum momento do texto apareceu essa palavra, no sentido que eu conhecia. Era realizar, por exemplo, realizar lucro. Pode ser. É sinônimo de fazer também, só que não é muito usado como sinônimo de fazer. Tá? Ele é 90% das vezes que você vê realize falado em inglês, alguém falando, significando, a pessoa está querendo dizer se dar conta. Aí eu não me dei conta. Haven't realized. Eu não tinha me dado conta. Hadn't realized this. Tá? Significa normalmente isso. Só que naquela época eu estava, na minha tradução estava certo, olha que coisa. Né? E aí eu falei, poxa, mas eu acho que não significa isso não. E aí a gente foi procurar, foi ali que eu aprendi que realize também é se dar conta. Né? Vivendo e aprendendo. Então aqui quer dizer, realize aqui nesse caso quer dizer, se dê conta disso, tome consciência disso, tradução exata não importa. E você achará. Vamos para outro elemento aqui. O will é um verbo modal que serve para colocar outro verbo no futuro. Aluno meu do livro 2 está aprendendo isso. São 2, futuro. Você junta o will com o verbo que está na frente, tá? Para formar uma palavra só em português. Find, achar. Achará. Will find significa achará. Bom? Futuro. É assim mesmo, tá? Se tivesse aqui na frente do will dormir, will sleep, dormirá. Will eat, comerá. Will drink, beberá. E por aí vai. Bom? Will significa só isso? Não. Will significa poder, escolha, free will, livre-arbítrio. Willpower significa força de vontade. Olha que interessante. Will também significa testamento, vontade. Bom, também pode ser o verbo, eu posso dizer I'm willing to travel. Não é tão comum, mas também existe. I'm willing. Estou querendo, estou com vontade. Tá? E a palavrinha strength. Adoro essa palavra. A palavra é linda, né? Strength. Força. Ela tem uma raiz, um radical, né? Quase comum, né? Com strong. Significa forte. Strong, forte, strength, força. O strong, uma qualidade, um adjetivo, e strength, força, o substantivo. Grande Marcos Aurelius. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me manda uma mensagem, um WhatsApp, mensagem, um e-mail, ok? E see you next class. Bye bye.